hora. Mas enfim, é isso. Manda outra aí, Frango, pra nós. Tio, eu vou lançar aqui a das pirâmides, velho. Eita, As pirâmides são sensacionais. Porque falar, assim. mas já nada, a gente já tá bom, porque ó, a gente vai sobrar, vai faltar hora pra gente falar de toda essa teoria aqui, mas vamos lá. Exatamente. Assim, ó, das pirâmides, né? São assim, monumentos arquitetônicos ali que deixam o mundo pensando até agora como que foram feitas, né? Então, vem aqui várias teorias a respeito disso. E o que o Seixas comentou aqui é bem legal, por quê? Porque a galera dessa última que foi, segundo o que foi apresentado, é algo tão absurdo que o pessoal falou, aqui ó, tá explicado que não foram os seres humanos que fizeram, né, as pirâmides. É algo muito fora do provável. Então, exatamente por isso. E olha que legal. A velocidade da luz, ela tem um número praticamente exato com as coordenadas da pirâmide de Quéops, a grande pirâmide. Então, assim, a velocidade, você pega o número da velocidade da luz e transforma ele em coordenada, ele bate exatamente no ponto central da grande pirâmide. Cara, como que o ser humano, na época, sabia a velocidade da luz? E como que essas coordenadas batem? Né? E outro ponto são 3 pirâmides, né? Essas pirâmides, as mais conhecidas, né? As mais conhecidas. Na época que foram construídas, que seria as de Gizé ali, né? E no caso as do Egito, que são as maiores. Como que essas 3 pirâmides elas estariam alinhadas com o cinturão de Órion? Conhecida aqui pra gente, né, como as 3 Marias aqui no vulgo popular, né? Como que eles conseguiram ter essa matemática, esse cálculo de geometria tão preciso? Alinhado com as estrelas, né, mano? Alinhado com essas 3 estrelas, que assim, muito maiores que o Sol, né? Até são bem mais quentes também, são 40 mil graus, sei lá, cada uma, porque são azuis, né? No nosso amarelinho tá ali em torno de 3.500, alguma coisa assim. E essas muito mais quentes, muito mais distantes, e os caras conseguiram fazer o alinhamento perfeito. Aí o pessoal falou, peraí, ó, então isso daqui é coisa alienígena, saca? Como foram feitas. Aí eu até juntei alguns dados aqui, cara, que eu achei muito legal para passar, que assim, o esforço para se fazer para se movimentar esses blocos, segundo o que eles disseram, né? Os caras tinham que mover 12 blocos por hora, sem parar, dia e noite, rodando o tempo todo ali, durante todo o período da construção. E cada bloco, não sei quantas toneladas, cara. Acho que no total a maior pesa 6 milhões de toneladas. Como que humanamente o cara vai conseguir fazer essa movimentação de bloco? Então o pessoal fala, isso aí foi feito por alienígena, né? Então, essa daí é uma outra das teorias bem. Vamos começar com algumas coisinhas aqui. Você conhece mais, você me abre o jogo. Não conheço, não. Só vi mais teoria do que vocês. Mas, cara, é assim, Bruno, é uma parada que eu acompanho desde a época de um blog chamado Hiperativo? Sedentário Hiperativo, alguma coisa assim, que era o nome do blog. E lá, cara, tinha um cara que até amigo meu, professor, já foi até professor meu em algum período, e ele vinha com o lado mais esotérico da coisa, com S, né, não com X, e entravam totalmente cético. Não sei se isso deu debate na Giovana não, como é que era? Luciana Gimenez na época, não lembro. Mas basicamente tinha umas tretas lá. Não entrava nem a parada alienígena ainda, né? O cético trazia assim, mas os cientistas já provaram. A ideia... Então, o que hoje... entrando nessa ótica, o que eu vejo que tem de mais moderno que a ciência tenta explicar a construção
Já foi provado. Aí é o que eu falo do cientista tapado. Já foi provado cientificamente. Aí no final, daqui a pouco, eu falo um pouquinho mais sobre esse foi provado cientificamente. Mas basicamente o cara chega e fala assim, mas já foi provado que existia um leito de rio seco, que hoje está seco, mas existia um leito de rio que passava próximo às pirâmides ali, e que eles, porque tem uma parada aí, não sei se você puxou nas suas anotações aí, cara, as pedras não tinha ali, era um vale. Então sim, essas pedras vinham de uma pedreira de, parece 800 quilômetros de distância a parada. Negócio louco assim. Era longe. Ou 90, enfim. Vinha de quilômetros de distância. Aí a galera ia lá, cortava o negócio. Desse corte, eles colocavam em tipo uma balsa, feita de madeira mesmo. De balsa, flutuava, aparentemente ali, e aí eles vinham arrastando aquilo ali via rio. E aí, por através de troncos e esforço 100% humano, subia. Ninguém nem fala, não fala nem mamute aqui, velho. Né, elefante, sei lá que coisa. Não, era 100% humano, eles levavam aquilo ali. Isso já foi provado. É o que eu vejo que tem de mais recente aí. Vejo os cientistas aí fazendo corte falando sobre isso. E já está provado cientificamente. Beleza. Do outro lado, o que eu vejo a galera falando? Que, não era nem... Existiam capacidades que o ser humano tinha ali naquela época que hoje a gente perdeu isso aí. E aí, até de uma outra maneira, de tipo assim, cara, existiam métodos de, por exemplo, de carregar que poderiam incluir, eu acho que som, a força de ressonância. Você acertava ali uma maneira de acertar a frequência e aquilo ali poderia até ficar mais leve ou flutuar, não lembro mais. Que louco. E aí ficava um debate nisso daí. Né? O que eu posso falar por alguma certa experiência que eu tenho aí, que foi quando eu fui com a minha esposa ali, a gente foi para Machu Picchu. Não só Machu Picchu, a gente foi pro Peru lá, que existe um lugar lá em Cusco, chamado Ollantaytambo. Não, Sacsayhuaman. Não é Sexy Woman, não, é Sacsayhuaman. E nesse lugar aí, cara, existe até uma famosa pedra lá dos 12 ângulos, né, que ela é bem famosa aí, para quem estuda esse tipo de assunto. E, cara, aquilo ali é até, olhando pela parte da construção, é até mais impressionante do que Machu Picchu em si. Por quê, velho? Não passa nada entre as pedras. E, Brunão, não é calcário, mano. É uma pedra, e detalhe, uma pedra que tá polida. Tem um outro... É uma rocha? É uma rochona? É uma rochona, irmão. E, velho, aí, o Gui, eu não lembro se era nesse dia que a gente foi lá, era um homem ou uma mulher, mas acho que era um homem. Falando, as pessoas falam, olham aqui e falam que isso é coisa de extraterrestre, nos programas, vem perguntando se fosse extraterrestre. A gente, como povo, fica até ofendido. Porque a gente, como povo, traz na herança, sabe que aqui isso foi feito pelos nossos antepassados mesmo. Que aí eles trabalhavam com a questão da dureza dos minerais. Então você afiava metais mais... afiava minerais mais duros do que do que o nível de dureza daquela pedra que você ia cortar. Criava-se uma espécie de um barbante com várias pontas, ia se friccionando ali até chegar no corte que você precisa, e depois passava por um processo de polimento para deixar o ângulo certo. E como é que você fazia a construção? Primeiro você fazia pequenas pedras, você tinha que fazer a pedra pequena primeiro. A partir dessa pedra pequena, quando você via que ela tinha encaixado mesmo numa espécie de uma maquete, vamos dizer assim, né? Aí você partia para fazer a pedra grande. Então, era meio que um processo reverso do que a gente tem hoje, né? Tipo, você cria miniaturas. Eles criavam as coisas em miniaturas e depois refletia aquilo em uma escala mais... Em uma escala maior, né? Meu louco, amigo, parece que os gambá ganharam hoje, a coisa tá bombando aqui na janela. Eu espero que não esteja vazando o som. Então, isso um guia lá, mas, cara, aí entra umas curiosidades aqui que aí eu queria compartilhar com a galera e com você aí, Bruno.
Por exemplo, a gente ainda se debruça e tentar explicar como elas foram construídas, montadas e tal, idealizadas, que já é difícil. Mas, cara, você já viu alguma imagem das minas onde esses caras tiraram o negócio? Não. Aí, caça aí depois pra você ver o tanto que é impressionante. Porque, meu, não é um negócio igual quem vê hoje por exemplo, uma mina aí vamos pegar um mineral pesado, por exemplo, o mármore. Se você vê hoje como a galera tira o mármore, você vai ver, eles começam de cima para baixo, bate ali umas pequenas coisas, até causar ranhuras e extrai o material. Velho, tipo, tem a pedra inteira assim, os caras foram lá, arrancaram um quadrado de dentro dela. Mano, como é que arrancaram um quadrado dali, velho? E o recorte do quadrado tem sinais como se aquilo tivesse sido derretido. Manja? Então, essa é a dificuldade que a gente tem Aí é hoje que de tá. tentar entender, né? Essa é a grande. Por isso que o pessoal vai gerando várias teorias e fala assim: meu, impossível. Se hoje a gente tem dificuldade com máquinas absurdamente potentes e grandes, imagina na época onde o trabalho era mais braçal. Não tinha ali uma ferramenta com ponta de diamante, diamantada, né, no caso. É. Então, essa é a Tungstênio, às dificuldade. vezes, né, que hoje os caras fazem para escavar. Então, assim, cara, tem umas coisas que, por mais que todo o meu respeito aqui pro povo peruano, pro povo egípcio, tem aqui também no México, né, tem pirâmide na Polônia, na China, eu acho que é Polônia que encontraram as pirâmides aí, que, tipo, mano, isso são uns negócios que eu acho muito louco. Os caras vivem ali há milhões e milhões. Não, perdão. Os caras vivem ali há centenas de anos. E acham que aquele lugar é uma colina. Outra parada. Aquele lugar é uma colina. Aí vai um louco lá, começa a cavucar daqui, cavucar dali, encontrar isso, encontrar aquilo. Quando descobrem, velho, aquilo não era uma colina, era uma pirâmide. Mano. Existem algumas na China que são proibidas de eles tirarem a parte de cima. Deixa aí. Não é para mexer. Tem um outro país que é assim também. Não mexe não. Porque eu tava vendo esses dias recentemente se eu não me engano, é a Chichen Itza, que era a mesma coisa. Não sei quantos metros de terra acima daquilo, mano. E a galera, tipo, não foi lá e descobriu opa, cortamos um galho de mato aqui. Putz, tem uma pirâmide. Não. Alguém foi lá, começou a escavar e descobriram que ali debaixo de não sei quantos metros de terra tinha uma pirâmide lá no México, mano. Que louco. E aí entra os cientistas falando, mas peraí, a idade que essa pirâmide tem versus, né, a altura que tem de terra, o que aconteceu aqui? Porque a gente tá falando, cara, de coisas de, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, não sei. Algumas, né, outras batem mais do que isso, ou 3, 4 mil anos antes de Cristo. Então, assim, meu, não é um período, isso daqui é de milhões de anos atrás. Não, mas, pô, peraí, como é que juntou, sei lá, 10 metros de terra em cima dessa pirâmide? Uma pirâmide inteira. Então tem umas coisas assim que voltam naquilo que a gente estava falando. A ciência não explica. E aí é o que eu me pergunto hoje. Eu queria que esses caras pegassem e falassem assim: mas a ciência já explicou, tá explicado. Por que a gente tem pirâmide hoje? Por que ninguém faz uma construção dessa? Igual. Manja? Tipo, mano, eu não precisa ser específica. Colossal, mesmo Não, faz uma tamanho. igual, mano. Uhum. Faz uma igual ali, faz igual a menor lá de Gizé. O de Giza, né? Sei lá. Faz uma igual a menor, cara. Manja? Sim. Então, assim, o que eu vejo aí é o que eu pego, é o que me pega essa petulância de algumas coisas da ciência. E aí, se tipo assim, se alguém tiver porventura ouvindo o que a gente tá falando aí e souber depois, posteriormente, cara, assim, não deixa isso virar, então, se vocês têm realmente conhecimento, não deixa o negócio se proliferar. Manja? Então não deixa acontecer igual aconteceu com a Terra plana. Onde parece que a conspiração faz mais sentido pro povão do que o que a ciência fala. Aí depois que a merda já tá feita, que aí, pô, já tem. Como é que já tinha encontro de terraplanista, seminário.
Então os caras começaram a evangelizar os outros sobre terra plana, mano. Pra daí começar a aparecer alguns cientistas e falar não. E aí parar de complicar as coisas, descer do salto, sair da academia e explicar. Não, olha aqui, vai lá para uma praia. Olha um barco. Espere ele começar a sumir, então. Ele tá descendo. Ele não tá caindo. Uma cachoeira do Pica-Pau. Manja? Então, eu acho que é isso aí, sabe, velho? Tipo, a galera, a própria ciência com a sua. Não entende o momento, né? Cultural que a gente vive, o momento histórico que a gente vive, onde a gente, como seres, estamos inseridos. E continua vivendo lá naquele mundinho acadêmico de fala difícil, rouba os caras, quer falar igual em 1500, quer tentar falar igual Newton, quer tentar falar igual, sabe, cientistas lá de Lavoisier, quer falar igual eu falava em 1500, 1300, 1700, 1800, quer falar algo complicado, velho? E o povão não precisa saber como é que faz o cálculo diferencial, o cálculo integral, para chegar numa conclusão. A galera quer saber assim, cara, me explica aí. Manja, tipo, fala num português mais claro aí que eu consiga entender, para parar de acreditar em bobagem. Então, se sabem mesmo, faz uma pirâmide, mano. Por que até hoje ninguém se meteu ali, tipo, vou fazer uma pirâmide aqui para os Jogos Olímpicos de 2030. Vai ser dada a largada numa construção. Porque não consegue, velho. E seria um baita de um monumento legal, né, cara, hoje. Que nem tem em Paris, aquela de vidro que o pessoal do faz, Louvre lá, né, no Museu do tirar Louvre. Foto. Então, manja, tipo, cara, prova então, né? Ou para de passar pelo ridículo, igual com a galera que foi mostrar ali como é que os caras transportaram as estátuas lá da Ilha da Páscoa, velho. Com as portinhas puxa de um lado, puxa do outro, fica um negócio. Ela dando na manhã. Pelo amor de Deus, mano. Sabe, a gente que é pai aqui, Bruno, é a mesma coisa pedir pro filho da gente carregar um balde de água, velho. Eles não têm força nem noção. Aí ficou parecendo aquele negócio ali desengonçado. Assim, mano, não consegue provar, mano. A galera não consegue. Hoje, por exemplo, sem guindaste, ou tipo assim, beleza, pega pedra e madeira e corda, velho. Vamos nem idealizar uma pirâmide. Vamos colocar aqui, faz aí alguma coisa parecida, por exemplo, com Stonehenge. Manja, tipo, só levanta as pedras, mano. Quebra elas aí, dá uma talhada nelas aí e levanta, mano. Só levanta. E encaixa uma em cima da outra ali, faz círculos e semicírculos ali. Faz igual. Não faz, mano. Então, assim, é isso que me pega hoje nesse tipo. Aí você entra com aquela parada da ciência, tipo, então, beleza, vocês querem, através do método científico, provar que vocês estão certos. Mas vocês não provam algumas coisas, mano. A gente não vê materializado aquilo. Ou se tem, porventura, coloca a luz, né? Tipo, por que a gente não vê ninguém no YouTube divulgando aí, fomos lá conhecer a pirâmide que foi construída com a segunda metodologia. Então, para mim, assim, não sabem, velho. Não sabem, não tem resposta. Cientistas sérios, eu sei que vão lá e falam assim, a gente sabe que tem alguma noção, ou especula como foi feito, mas não tem como lá. Agora, que nem eu vejo de vez em quando na internet, o cara fala assim, você já foi comprovado? Qual que é o debate em cima? Já foi. Veja, isso que quebra, mano. Então, essa pegada da galera acredita bastante, vai muito da preguiça que a gente tem, né? Porque, por exemplo, assim, esse assunto ele se tornou muito, principalmente das pirâmides agora, recente, né? Ele se tornou muito quente, muito hypado por uns vídeos no TikTok. Então, assim, vamos supor que eu fique famoso, você fique famoso, e tenha milhares de pessoas te acompanhando. E você vai no TikTok e pega um pedacinho de algum artigo, coloca e solta. Faz um cortezinho minúsculo aqui e coloca, olha, foi descoberto tal coisa, tal coisa, tal coisa. As pessoas que têm um pouquinho de preguiça, elas vão assistir e vão acreditar.
Só que assim, elas não vão na fonte saber se realmente aquela matéria, se existe fundamento científico para isso. Não tem. Saca? Esse de 2.000 metros que você comentou, que seria a profundidade desses pilares, né? Porque justamente o assunto está muito quente por conta dessa chamada descoberta, né? Alguém foi lá e falou no TikTok, apertou ali a persuasão e conseguiu convencer a galera. Os radares que a gente tem hoje, eles penetram no máximo ali 600 metros, que aí bate com o que você falou, de não sei quantos mil pés, né? Então, assim, se esses radares que o pessoal usa hoje na Antártida para verificar o solo, por isso que eles conseguiram descobrir ali mais ou menos uma ressonância do que seria, né? Se esses radares eles não se aprofundam tanto, aí eu vou acreditar que o negócio foi 2 quilômetros para baixo da Terra? Não. E aí, então eu vou falar o que eu ouvi na live do Serjão lá. Eu acho que era live e depois ficou gravado no canal dele. Cara, parece que assim, são entusiastas, os caras nem cientistas são. Saca? E aí os caras usaram um radar, tipo esses daí que você tá falando lá, uns SAS, se eu não me engano. Isso, é o Pica das Galáxias lá, que foi até o que achou as estruturas de cidades aqui na Amazônia uns anos atrás. E aí o que mano, os caras voltaram a primeira leitura do que eles encontraram lá. E aí, só baseado em 2 imagens, mano. E nessas 2 imagens tem o que parece ser uma estrutura. Mas é o que o próprio Sérgio falou lá. Pode ser qualquer coisa isso aí. Pra daí já falar que são vigas colossais, quilômetros de distância, cidade subterrânea abaixo das pirâmides, onde existiram pessoas. Então, assim, cara, a galera vai. É muito além. E aí, sabe o que é legal, Bruno? Sabe o que é legal? O cara que tá lá há anos falando da pirâmide, que é ET,